Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno na área, dando continuidade ao nosso curso gratuito de questões sobre a Resolução 23659 de 2021, que é a nova resolução do cadastro eleitoral. Estamos na aula número 17, olha que maravilha. Já quase finalizando, viu? Eu acredito que nós vamos chegar nas 100 questões, tá bom? Aula 17, parte 17. Bora resolver? Mas antes disso, dê o seu like, incentiva aqui o professor, compartilhe o vídeo e me siga no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Lá nós temos dicas fantásticas, diárias de direito eleitoral para vocês. Beleza? Bora então para a nossa primeira questãozinha. Olha só, o curso de direito eleitoral para concursos em vídeo está completo, inclusive com a parte teórica da resolução. Tá bom? Lá no site eleitoralcombruno.com.br. Questão 81. Vejam só. Na aula anterior, nós estávamos falando sobre revisão do eleitorado. Então, a gente vai continuar algumas questõezinhas sobre esse assunto. Tá? 81. A dispensa do comparecimento à revisão de eleitorado poderá ter por fundamentos critérios de razoabilidade e economicidade, tais como data da última operação eleitoral, condição de indígena, quilombola ou pessoa com deficiência já anotada no cadastro eleitoral, a prévia comprovação do domicílio por meio de cruzamento de dados com outras entidades. Então aqui nós temos algumas situações em que o Tribunal Superior Eleitoral, se for ele que for realizar de ofício, ou o próprio TRE, a partir de uma fraude comprometedora na correição, comunicando a decisão ao TSE, a dispensa do comparecimento à revisão pode ter como fundamento esses critérios? Pode, pessoal. É o que nos mostra a resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre o cadastro. Então, a dispensa que nós estamos mencionando aqui, ela está lá no artigo 114, anotem aí, 114, parágrafo único, ok? Então, esses são os critérios para a dispensa do comparecimento à revisão de eleitorado. Bacana? Próxima questão. Durante, no mínimo, 5 dias consecutivos, o edital de revisão do eleitorado será divulgado. Então, olha só, o edital de revisão do eleitorado será divulgado, sem custo, sem ônus para a Justiça Eleitoral, por meio da por meio da imprensa escrita, por meio da imprensa falada e por meio da imprensa televisada, se houver. E aí, será que é durante os 5 dias consecutivos que nós vamos ter essa divulgação desse edital de revisão? Porque nós precisamos dar ampla publicidade. Não, é durante, no mínimo, 3 dias consecutivos. É o que prevê a resolução. Não é durante, no mínimo, 5 dias. Então, anotem aí, durante, no mínimo, 3 dias consecutivos. Questão 82 está incorreta, conforme prevê o artigo 116, parágrafo 2º. Bacana? 83. Para fins de comprovação de vínculo residencial, serão aceitas contas de luz, água ou telefone, bem como notas fiscais ou envelopes de correspondência, desde que tenham sido emitidos ou expedidos nos 3 meses anteriores ao comparecimento à revisão. A revisão é um procedimento que eu quero o quê? Revisar, para ver se está batendo ali as informações do cadastro eleitoral daquele eleitor. Então, o que é entendido pela resolução como comprovante de vínculo residencial? Você pode levar uma conta de luz, de energia, de água, telefone, o envelope, a capa do envelope, mas ele tem que ser expedido, pessoal, emitido nos 3 meses anteriores ao comparecimento à revisão, no máximo. Certo? Então veja que há aqui uma flexibilização na apresentação desse comprovante de vínculo residencial. Questão 83 está correta. E sobre essa comprovação,
você vai encontrar, pessoal, lá no artigo 118, artigo 118, e o parágrafo é o segundo. Beleza? 84. Incorrerá em multa a ser arbitrada pelo juiz ou pela juíza eleitoral o eleitor ou a eleitora que deixar de votar e não se justificar em até 60 dias contados do dia da eleição. Atenção, você é obrigado a votar. Maior de 18, menor de 70, tem que votar. É obrigatório. Não votou, você precisa se justificar. Não se justificou em até 60 dias contados da eleição, multa eleitoral. Ok? Uma multa milionária, brincadeira. Daqui a pouco vocês vão descobrir mais ou menos. E esse prazo é em até 60 dias contados da eleição. E cada turno é uma eleição. Se você não votou no primeiro, tem que justificar em até 60 dias contados da data da eleição no primeiro turno. Não votou no segundo, tem que se justificar do segundo turno também. Não vem querer justificar só num turno, não. Ah, é uma eleição. A eleição é cada turno. Cada turno é uma eleição. Se você estava fora do Brasil, estava no exterior na data da eleição, você tem até 30 dias para se justificar a partir do momento que você colocar os pés no território brasileiro. Chegou no Brasil, conta o prazo, só que é de 30 dias. Até 30 dias do seu retorno ao Brasil. Beleza? Então, questão 84, corretíssima. E aqui, pessoal, vocês vão encontrar a resposta para isso lá no artigo 126. Depois leiam com atenção. Última questão de hoje, 85. A fixação de multa observará a variação entre o mínimo de 1% e o máximo de 10% do valor utilizado como base de cálculo, podendo ser decuplicado, ou seja, multiplicado por 10, em razão da situação econômica do eleitor ou do eleitor. É rico, vai pagar mais. Só que esse é o mínimo e esse é o máximo do valor utilizado como base de cálculo? Não. O mínimo é, anotem aí, 3% e o máximo é 10%. E qual é a base de cálculo? Agora vocês vão se surpreender. A base de cálculo está, deixa eu localizar o artigo aqui na resolução, no artigo 133. E olha só o que diz o artigo. A base de cálculo para aplicação das multas, salvo se prevista de forma diversa, será de R$ 35,13. Se foi a multa de 10% de 35, é R$ 3,51, gente. Não vamos pensar nisso, vamos pensar pela sua responsabilidade como eleitor na democracia, né? De querer mudança. Então não pense, vou pagar. Não. Vamos pensar de forma cívica, ok? Porque o valor aqui realmente é irrisório. Beleza? Questão 85 está errada, por conta desse mínimo aqui, que era 1, mas na verdade são 3%. Bacana, máximo 10. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Essa foi a nossa parte número 17. Vamos avançar, porque eu quero chegar na parte até as 100 questões. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.